Pensando em 2011, quando Tim Cook se tornou CEO, é difícil acreditar o quanto a Apple mudou. O iPhone estava no mercado só há 4 anos, e a empresa ainda era pequena para os padrões atuais. Sua receita anual era de cerca de 108 bilhões, e seu valor de mercado era em torno de 350 bilhões. A maioria desse dinheiro vinha de poucos produtos de hardware, como Mac, iPod e iPhone. Os serviços eram secundários, rendendo de 6 a 8 bilhões de dólares por ano, menos de 10% das vendas totais da Apple. Hoje, a empresa fatura perto de 400 bilhões de dólares por ano, e seu valor de mercado é de 4 trilhões. Só o iPhone gera cerca de 200 bilhões de dólares por ano. Mac e iPad juntos somam de 60 a 80 bilhões de dispositivos vestíveis, como Apple Watch e AirPods, acrescentam de 30 a 40 bilhões, e serviços como iCloud, Apple Music, Apple TV Plus e taxas da App Store já geram cerca de 100 bilhões de dólares. Nada disso foi por acaso. Tim Cook não abandonou o manual de Steve Jobs nem mudou a Apple de imediato. O que ele fez, em vez disso, foi otimizar os pontos fortes já existentes, como ótimo design, integração perfeita entre hardware e software e serviços convenientes, enquanto utilizava novas estratégias financeiras para transformar a Apple em uma empresa 20 vezes maior. Com Steve Jobs, a filosofia de produtos da Apple era simples a ponto de caber em um slide. No fim dos anos 1990, ele ficou famoso por criar uma grade 2x2, consumidor X profissional e portátil X desktop. Assim, a Apple teve 4 produtos principais. Havia um desktop para consumidores, que virou o iMac, e um profissional, o Power Mac, depois Mac Pro. Havia o iBook, depois MacBook para consumidores, e o PowerBook, depois MacBook Pro para profissionais. Esse era o roteiro. A Apple não tinha muitos modelos similares. Preferiam criar 4 máquinas distintas, cada uma sendo a melhor na sua categoria. À medida que os anos 2000 avançaram, Jobs adicionou novos produtos, mas manteve a mesma filosofia. O iPod começou como um único tocador de música e depois se expandiu para alguns níveis diferentes. O Shuffle na faixa de entrada, o Nano no meio e o Classic no topo. O iPhone foi lançado em 2007 como único aparelho, atualizado anualmente, e o modelo anterior seguia à venda com desconto. O iPad, lançado em 2010, também começou como único modelo. A ideia era foco. A Apple não buscava cobrir todas as faixas de preço, mas sim criar um aparelho que definisse uma categoria e refiná-lo ao longo dos anos. Isso foi um grande sucesso financeiro. Com o sucesso do iPod e a explosão do iPhone, a receita trimestral da Apple saltou de bilhões para dezenas de bilhões de dólares. Em 2011, as vendas líquidas da empresa estavam em torno de 108 bilhões. Só o iPhone representava mais de 40% desse valor, algo acima de 45 bilhões. Os Macs renderam cerca de 21 bilhões. Após um ano no mercado, os iPads já somavam cerca de 20 bilhões de dólares, enquanto iTunes e acessórios juntos deram menos de 15 bilhões. A Apple já era uma das empresas mais valiosas do mundo, mas estruturalmente ainda era um negócio de hardware movido por grandes sucessos. Um produto em particular, o iPhone, estava carregando a maior parte do peso. Se o crescimento dos smartphones diminuísse ou se as pessoas simplesmente começassem a trocar de aparelho com menos frequência, o crescimento da Apple também começaria a desacelerar. Quando Tim Cook assumiu como CEO em agosto de 2011, encontrou uma marca lendária sustentada por um único produto e modelo de negócios baseado nas vendas desse aparelho. Cook ainda enfrentava outra limitação. Ele nunca seria Steve Jobs. Jobs era o visionário carismático atento a cada detalhe do hardware. Cook não era assim e nunca fingiu ser. Em vez disso, ele focou no motivo de sua contratação em 1998. Era o especialista em operações que organizou a cadeia de suprimentos da Apple. Ele reduziu o estoque de meses para dias, implementou fabricação just-in-time em uma linha de produtos e negociou acordos de componentes de longo prazo, dando à Apple acesso mais barato e antecipado a peças-chave. Com Jobs, as operações priorizavam o design de hardware. Já com Cook, a dúvida era: a Apple pode ampliar seu hardware para mais pessoas sem perder qualidade? A resposta surgiu primeiro com a linha do iPhone. De 2007 a 2011, basicamente havia só um iPhone principal que empolgava as pessoas anualmente. Com Cook, o iPhone passou de um modelo único para uma linha completa. A Apple passou a oferecer um iPhone SE na faixa de entrada, um iPhone padrão, uma versão Plus com tela maior, um modelo Pro e um Pro Max. Isso além do modelo com desconto do ano anterior. Ou seja, em vez de uma ou duas opções, de repente você tinha 6 variando de $400 a mais de 1.000. Pode parecer fragmentação, mas a Apple fez isso de forma deliberada. A maioria desses modelos foi construída na mesma família de chips, compartilhando o mesmo design, rodando a mesma versão do iOS e suportando os mesmos serviços principais. Com mais produtos, a Apple ampliou sua participação no mercado.
O iPhone SE atingiu consumidores sensíveis a preço e de mercados emergentes. O iPhone principal foca no público geral, enquanto Pro e Pro Max visam entusiastas que pagam mais pela tecnologia de ponta. Assim, a Apple pôde incluir mais armazenamento, telas melhores ou câmeras extras nos modelos avançados, aumentando a margem de lucro. O mesmo ocorreu com o iPad. Iniciou como um tablet e, com o tempo, virou uma família. O iPad básico atendia escolas e quem tinha orçamento limitado. O iPad mini era compacto, o Air intermediário e o Pro para profissionais criativos e sem restrição de orçamento. Com o Mac, Jobs já havia simplificado para iMacs, MacBook Pros e MacBook Airs. Sob Cook, há MacBook Airs de vários tamanhos e desktops que vão do Mac Mini ao Mac Studio. O Mac Pro foi descontinuado recentemente. Essa abordagem de hardware ajudou a receita a crescer de pouco mais de 100 bilhões em 2011 para quase 400 bilhões hoje, mantendo uma linha de produtos coesa em vez de um catálogo aleatório de produtos redundantes. Mas isso ainda é só parte da história. A outra parte é a estratégia agressiva de serviços de Cook. Em 2011, o modelo de negócios da Apple era simples. Ela vendia hardware, lucrando principalmente na compra de dispositivos. Naquele ano fiscal, os 108 bilhões de receita da Apple vieram majoritariamente dessas vendas. O iPhone contribuiu com bem mais de 40% da receita Mac, e iPad juntos adicionaram cerca de mais 40% iPods, e acessórios representaram cerca de 10%, e o software iTunes e serviços combinados compunham os 10% restantes. Tim Cook implementou uma estratégia em que vender dispositivos servia apenas como entrada para os serviços. Agora, só para deixar claro, a Apple já tinha serviços sob o comando de Steve Jobs, mas eles serviam principalmente para dar suporte à experiência com o hardware. A loja iTunes foi lançada em 2003 para vender músicas a 99 centavos inicialmente para o iPod e depois para o iPhone. A App Store, lançada em 2008, fez sucesso, mas a Apple não esperava lucrar com ela no início, apenas atrair mais clientes para o iPhone. O One-to-One era um serviço de assinatura de treinamento particular nas lojas da Apple, custando $99 por ano, mas novamente ele servia para ajudar usuários a entender o hardware já comprado. O Mobile Me, que depois virou iCloud, custava $100 anuais e sincronizava e-mails, contatos e calendários entre dispositivos do usuário. Sob o comando de Cook, a Apple criou um catálogo completo de serviços por assinatura que as pessoas pagam todo mês, com dois em especial, o Apple Music e o Apple TV Plus, que nem sequer exigem hardware da Apple para serem usados. Havia também o iCloud Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus e Apple Arcade. Após 8 anos como CEO, Cook dobrou a receita de serviços da Apple para 45 bilhões em 2019. Em 2023, esse valor quase dobrou de novo, atingindo cerca de 85 bilhões. E em 2025, os serviços geraram um recorde de 109 bilhões de dólares. Isso é mais do que os 108 bilhões do iPhone em 2011. Isso foi crucial para o crescimento da Apple, já que nesse período a receita do iPhone desacelerou e ficou volátil, subindo em alguns anos, estabilizando ou caindo em outros. A receita de Mac e iPad variou, mas os serviços mantiveram um crescimento sólido, frequentemente de 2 dígitos ao ano. Hoje, isso significa que a Apple obtém mais de 1/5 de sua receita apenas com serviços, e essa categoria é especialmente valiosa, já que tem uma margem de lucro muito maior do que o hardware. Tim Cook também inovou em vestíveis e acessórios, criando uma linha de dispositivos como Apple Watch, AirPods, HomePod e HomePod Mini em torno do iPhone. Esses produtos formam a categoria vestíveis, casa e acessórios, que Tim Cook ampliou de menos de 10 para mais de 30 bilhões de dólares anuais. O Apple Watch, lançado em 2015, surgiu como acessório de moda e notificações e depois passou a priorizar saúde, fitness e segurança. Agora traz monitoramento contínuo da frequência cardíaca, ECG, detecção de quedas, SOS de emergência e acompanhamento de exercícios, tornando-se central para serviços como o Apple Fitness Plus e mantendo usuários conectados ao ecossistema Apple. Os AirPods, lançados em 2016, viraram os fones de ouvido mais vendidos do mundo em 3 anos, mesmo com os memes sobre seu design. Junto com o HomePod e outros acessórios, essa categoria agora é comparável em tamanho a todo o negócio de Macs. A ideia principal é que todos esses dispositivos giram em torno do iPhone. Sob o comando de Cook, a Apple aproveitou seu hardware mais popular para impulsionar o negócio de serviços recorrentes, enquanto cercava dispositivos como o iPhone com outros hardwares que aprofundavam a dependência do ecossistema.
Mas isso não resume tudo, pois Cook mudou tanto o que a Apple vende quanto como a empresa fabrica seus produtos e administra o dinheiro gerado. A reputação de Cook na Apple veio das operações e, como CEO, ele tornou isso uma arma estratégica. Na cadeia de suprimentos, a Apple gasta entre 7 e 15 bilhões de dólares anuais em despesas de capital para equipamentos de fabricação e centros de dados. Em certos períodos, ela adiantou bilhões de dólares a fornecedores para assegurar componentes como memória flash, telas OLED e capacidade extra de fabricação. Esse gasto não é com produtos chamativos, mas continua importante. Mesmo com a escassez global de chips e lockdowns que fecharam fábricas no início da década de 2020, a Apple continuou enviando dezenas de bilhões de dólares em dispositivos por trimestre. Ela enfrentou problemas e desacelerações. Tim Cook comentou sobre restrições de fornecimento nas teleconferências de resultados. Mas muitos concorrentes tiveram escassez mais severa, atrasos maiores e até deixaram de fazer lançamentos de produtos. A Apple tem ampliado os locais de montagem de seus dispositivos, levando parte da produção de iPhones e Macs para a Índia e o Vietnã, além da China. A mudança demandou bilhões em investimentos e planejamento a longo prazo, sendo típica de Tim Cook para minimizar riscos geopolíticos e operacionais. Além disso, a Apple, sob o comando de Tim Cook, avançou ainda mais no desenvolvimento de seus próprios chips. A empresa iniciou esse processo em 2010, liderada por Steve Jobs, com o chip A4 no iPad original e iPhone 4 após adquirir a PA Semi. Tim Cook ampliou esse esforço. Na década de 2010, os chips Série A da Apple equiparam iPhones e iPads, e geralmente superaram concorrentes em velocidade e eficiência. E então, em 2020, a Apple anunciou que os Macs passariam dos processadores Intel para um chip personalizado chamado M1. A transição durou só 2 anos e meio e teve resultados marcantes. Avaliadores constataram que MacBook Airs sem ventoinha com chips M1 igualavam ou superavam antigos MacBook Pros com Intel em tarefas diárias, além de oferecerem bateria que durava até 15, 18 ou 20 horas em uso leve. A receita dos Macs subiu de cerca de 25 para 40 bilhões de dólares durante a transição para chips da Apple. A demanda por PCs na pandemia impulsionou isso, mas o desempenho e a eficiência também atraíram compradores. Mais importante, a Apple não dependia mais dos atrasos nos chips da Intel. Ela podia alinhar cronogramas de hardware, software e silício, reutilizando a mesma tecnologia no iPhone, iPad e Mac, permitindo à Apple maior integração vertical, característica de Tim Cook. Há também a questão financeira. Quando Steve Jobs morreu, a Apple tinha cerca de 80 bilhões de dólares em caixa e quase nenhuma dívida de longo prazo. Com o aumento dos lucros do iPhone e iPad, o caixa chegou a 250 bilhões, superando reservas de alguns países. Os acionistas passaram a questionar por que a empresa não reinvestia o dinheiro. Warren Buffett já sugerira a Steve Jobs que a Apple recomprasse ações, mas Jobs recusou. Tim Cook, ao virar CEO, seguiu o conselho de Warren Buffett e iniciou recompra de ações e dividendos 7 meses depois. Foi a primeira vez que a Apple voltou a pagar dividendos trimestrais desde meados dos anos 90, antes do retorno de Steve Jobs. O pagamento inicial foi de cerca de 2,65 dólares por ação, e até meados da década de 2020, a empresa já distribuíra mais de 100 bilhões de dólares em dividendos. O que mudou o jogo foram as recompras de ações. Desde 2012, a Apple passou a recomprar suas ações, geralmente elevando o preço. Eles gastaram mais de 850 bilhões no maior programa de recompra de ações da história, e essas recompras têm efeitos reais. Elas reduziram o número de ações da Apple em cerca de 30 a 40% em comparação com 2011, o que significa que cada ação restante representa uma fatia maior dos lucros da empresa. O lucro por ação cresceu mais rápido que o lucro líquido devido à redução do número de ações. Ao mesmo tempo, a Apple emitiu dezenas de bilhões em dívida de longo prazo, mesmo já tendo muito dinheiro em caixa. Isso pode parecer contraintuitivo, mas permitiu à empresa devolver dinheiro aos acionistas de forma fiscalmente eficiente e aproveitar as taxas de juros baixas. Isso permitiu que o preço das ações da Apple continuasse subindo durante anos em que as vendas de hardware desaceleraram ou até mesmo caíram. Sob o comando de Jobs, a Apple era muito focada em produtos. O design, sob Jonathan Ive, só perdia em poder para o próprio Jobs. Até a engenharia precisava acatar as decisões do design, o que explicaria por que os cabos de energia da Apple quebravam e desgastavam facilmente. Os designers deles não queriam que o cabo tivesse uma folha reta, pois achavam feio. Sob o comando de Cook, a Apple parece ser mais igualitária. Agora, em vez de Jobs apresentar sozinho, os lançamentos contam com vice-presidentes seniores e diretores.
A Apple também elevou bastante seus gastos com pesquisa e desenvolvimento. Em 2011, investiu cerca de 2,4 bilhões em P&D, cerca de 2% da receita. Em meados dos anos 2020, esse valor superou 20 bilhões de dólares anuais, alcançando quase 5% de uma receita bem maior. O número de funcionários da empresa aumentou de cerca de 60 mil em 2011 para mais de 150 mil hoje, além de centenas de milhares por contratados e parceiros de fabricação. Isso significa que a Apple pode trabalhar em vários grandes projetos ao mesmo tempo, desde o Vision Pro até o Apple Silicon e os serviços. O lado negativo, para alguns fãs antigos, é que a Apple pode parecer mais uma corporação planejada do que uma startup rebelde. Quero dizer, eles até removeram os adesivos da Apple das caixas dos produtos, algo que os fãs leais costumavam colocar em seus carros para mostrar seu apoio. Tudo o que discutimos, como serviços, silício, cadeias de suprimentos e recompra de ações, se reflete diretamente no que vemos ao entrar em uma loja da Apple e na facilidade ou dificuldade de sair de lá. Por um lado, Tim Cook tornou a Apple mais acessível do que costumava ser. Sob o comando de Steve Jobs, os produtos da Apple eram frequentemente mais premium e simples. Havia um iPhone por ano, com um preço bastante alto, um iPad e Macs que custavam bem acima da média dos PCs. O iPod é a exceção que confirma a regra. Durante sua trajetória, a Apple lançou versões mais baratas como iPod Mini, Shuffle e Nano, baixando o preço inicial para $49. Isso permitiu à Apple liderar o mercado de tocadores de música, mas para iPhone e laptops não havia opções acessíveis. Sob o comando de Tim Cook, a empresa realmente se esforçou para preencher essas lacunas, lançando o iPhone SE como um modelo mais barato que reutiliza um design antigo com componentes internos mais novos, oferecendo às pessoas uma forma de entrar no ecossistema do iPhone por algumas centenas de dólares a menos do que o modelo principal. O MacBook Neo baixou o preço inicial de um laptop Apple de $1.000 para $600, tornando mais fácil do que nunca entrar no ecossistema da Apple. Mas ao mesmo tempo, eles têm testado os limites máximos do quanto os clientes estão dispostos a pagar pela tecnologia mais recente. Sob a liderança de Steve Jobs, o iPhone original foi lançado por $500 com contrato de 2 anos, caindo para $400 após 3 meses. Nos anos seguintes, o preço ficou em $200 com contrato, e após o fim do subsídio, manteve-se em $650. Sob Tim Cook, a Apple aumentou ainda mais os preços. O iPhone 8 começou em $700 e o iPhone X em $1.000. O aumento de preço foi inédito e gerou polêmica entre os clientes. Mesmo assim, o iPhone X quebrou recorde de vendas. No ano seguinte, a Apple lançou o XS Max maior por $1.100. E finalmente, em 2023, o iPhone 15 Pro Max teve um preço inicial de $1.200. A mesma tendência aparece em outras categorias. O MacBook Pro foi de $1.800 em 2012 para $2.200 hoje, enquanto o iPad topo de linha foi de $500 em 2010 para $1.000 hoje. Clientes que buscam a melhor tecnologia da Apple agora pagam bem mais e entram em um ecossistema ainda mais difícil de abandonar. Na época do Steve Jobs, sair da Apple já era difícil. Se você tinha iPhone, Mac e iPod, sua música ficava no iTunes, fotos no iPhoto e e-mails e contatos configurados de um jeito. Trocar para Android ou Windows exigia exportar e importar tudo no fim de semana. Sob Tim Cook, esse atrito aumentou. Agora, seu iPhone conecta a um Apple Watch que só funciona com iOS e os AirPods perdem a troca automática entre dispositivos. Você precisará exportar sua biblioteca de fotos do iCloud e perderá acesso aos jogos do Apple Arcade, além de todos os cartões, ingressos e chaves do Apple Wallet. Sair do ecossistema Apple vai além de trocar de celular. Significa desfazer a rede de dispositivos e assinaturas, perder acesso a certos recursos, transferir dezenas ou centenas de gigabytes de dados e abrir mão de conveniências como iMessage e FaceTime, que só funcionam em aparelhos Apple. Se isso parece anticompetitivo, você provavelmente está certo, porque órgãos reguladores dos Estados Unidos, União Europeia e outras regiões abriram processos antitrust contra a Apple por esses motivos. Além disso, há o controle rígido da App Store, limitações no Apple Pay e acesso ao NFC, além da dificuldade de integração dos concorrentes às plataformas da Apple. Se iMessage e outros serviços prendem injustamente os clientes ao ecossistema, alguns países já forçaram a Apple a abrir partes do ecossistema, e novas mudanças devem ocorrer. Também existe a questão sobre no que a Apple está focada: produtos ou finanças. Sob o comando de Steve Jobs, a Apple às vezes era criticada por ignorar Wall Street. Jobs não ligava para dividendos, não dividiu ações por anos nem fazia recompra. Seu foco era só nos produtos. Sob Cook,
A Apple segue inovando em hardware, mas agora prioriza receita de serviços, monetização da base e recompra de ações. Isso beneficia acionistas e a estabilidade financeira, mas parece ter custado novos produtos revolucionários, como mostra a linha do tempo dos lançamentos. Apple Watch e AirPods tiveram sucesso com Cook, mas foram mais extensões do iPhone que produtos independentes. Apenas o Vision Pro foi realmente novo sob sua liderança. Ele chegou custando $3.500 americanos e com muito hype, apresentado como o computador espacial da Apple e a próxima grande plataforma da empresa. A Apple inicialmente esperava vender 800 mil unidades no primeiro ano, mas isso acabou sendo otimista demais, alcançando, na verdade, cerca de 400 mil vendas, com os varejistas relatando uma porcentagem de devoluções incomumente alta, superando em muito qualquer outro produto moderno da Apple. Depois, tem o Apple Car, projeto nunca confirmado pela empresa, mas já um segredo de polichinelo, especialmente após um representante da Hyundai confirmar negociações da Apple com montadoras. A Apple teria gasto $10 bilhões em 10 anos no projeto, mas o abandonou ao perceber que a direção autônoma estava mais distante do que esperava. A Siri foi lançada antes das outras assistentes de voz, mas ficou tão atrás que a Apple agora paga pela IA do Google para tentar alcançar. Eles prometeram uma Siri melhorada para o início de 2025, mas adiaram para o final de 2026 ou até mesmo começo de 2027. No caminho, eles tiveram problemas com recursos lançados, como resumos de notificações que distorciam manchetes e emojis personalizados, que não eram tão polidos quanto prometido pela Apple. Em 2025, a Apple enfrentava processos e acordos por causa dos recursos de IA da Siri que atrasaram. Recentemente, a Apple concordou em pagar cerca de 250 milhões para encerrar uma ação coletiva que alegava que a Apple prometeu mais do que entregou nos novos recursos da Siri anunciados com o iPhone 16. Por um lado, a Apple de Cook oferece produtos de entrada mais acessíveis, mais opções de hardware, chips melhores e diversos serviços que trazem conveniência. Por outro lado, os preços do topo de linha subiram muito. Hoje é mais difícil sair do ecossistema deles, pois investem mais em engenharia financeira do que de produtos. Eu sou Greg, do Apple Explained. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.